Olá, nesta aula vamos falar a respeito de variáveis. Bom, variáveis é um bom conceito para podermos entender como ele funciona, como ele trabalha dentro do Python, porque as variáveis elas servem ou são usadas para armazenar dados na memória, seja do computador ou na memória do seu servidor. Então, basicamente, variáveis são etiquetas que nós damos, na verdade, a um dado e conseguimos assim guardá-lo dentro da nossa memória. E cada variável, na verdade, possui um tipo de dado associado a ele e que determina o que a variável pode armazenar, seja números, textos, por aí vai. Então, vamos agora entender bem, de forma bem rápida, os conceitos de variáveis dentro do Python. Então, primeiramente, o que você precisa entender é que Python usa variáveis de tipagem dinâmica. O que seria essa tipagem dinâmica? Tipagem dinâmica é uma característica muito importante de você conhecer que as variáveis trabalham dentro da linguagem Python. Eu quero dizer que quando você declara uma variável, não precisa você dizer qual é o tipo de variável, ou seja, qual é o tipo de dado que vai entrar dentro desta variável. Basicamente, você apenas vai dizer que a variável é x e colocar lá o seu próprio dado. Então, dito isto, vamos lá diretamente à aula aqui. Vou criar uma aula aqui. Vou dar 01 variáveis. Vou dar aqui variáveis.py. Exatamente. Então, o que é isto que eu estou a dizer aqui? Então, basicamente, para declarar variável, é simples. Eu, por exemplo, quero dar nome. Então, quero guardar o nome. Você coloca aqui nome, vai receber, é uma variável, e o dado. O dado, nesse caso, vai ser Salvador. Então, basicamente, aqui o que está a acontecer é que este é o nome. Ou seja, é o nome da variável. E este aqui é o dado que nós estamos a guardar dentro da variável. E este sinal de igualdade não se lê igual quando estamos a atribuir ou a declarar variáveis. Se lê recebe. Então, tanto o Python ou outras linguagens, mas vamos focar aqui em Python porque estamos a falar de Python. Quando você encontrar um simplesmente igual, tens que entender e compreender que ele não está a representar igualdade, mas sim atribuição. O que basicamente estamos a dizer? Estamos a dizer que este nome de Salvador está sendo atribuído, este Salvador está sendo atribuído à variável nome, de tal maneira que este nome é que é responsável por guardar Salvador na memória do computador. Então, se eu vir, por exemplo, aqui agora e mandar printar print nome, podes ver que se eu rodar esta minha aplicação, podes ver que aqui deu o resultado que é Salvador. Por quê? Na memória do computador, nós guardamos o nome. E dentro do nome que nós guardamos na memória do computador, o dado que está lá dentro é Salvador. Por exemplo, se eu colocar aqui Salvador Eduardo Tomoseni, se eu descrever assim, se eu rodar novamente este programa, poderás ver que temos aqui o quê? O dado que está guardado. Então, o dado que está guardado dentro do computador é o nome que foi atribuído a esta variável. Então, esta linha de código aqui lê-se nome recebe Salvador Eduardo Tomoseni. Então, este aqui lê-se recebe. Então, é sinal de atribuição, não de igualdade dentro do Python. Então, quais são algumas características importantes que nós temos que tomar em consideração dentro de Python para variáveis? Então, vou trazer aqui uma imagem que vai descrever ou relatar algumas coisas bem importantes, em que eu separei aqui que algumas coisas são proibições e outras são boas práticas. Então, o que seria proibido dentro do Python, por exemplo, você usar para variáveis? Primeiramente, caracteres especiais ou números no início de nome. Então, no início de nome, tenho aqui nome, no início do nome de uma variável, você não deve começar nunca, seja com caracteres especiais ou com um número, porque vai dar erro, não vai aceitar atribuir esta variável. Depois vamos ver na prática, basicamente, esta regra funcionando. A segunda é espaço entre o nome das variáveis. Se você quer dar um nome longo de variáveis, não deve usar espaço. Então, também isto não funciona. Uso de hífen ou sinal de menos. Então, por exemplo, você está a dar um nome longo, você vai optar por usar aquele sinal de travessão do meio ou sinal de menos para conseguir separar nome da variável, por exemplo. Não podes usar, senão vai dar erro, também não funciona dentro de Python. E outro componente muito importante que nós temos que saber é o uso de palavras reservadas.
o que seriam palavras reservadas ou o que é isto de palavras reservadas? Iremos ver também ao longo desta aula, vamos trazer aqui algumas palavras reservadas que foram separadas no Python para não ser usadas como nomes de variáveis. Então, quais são as boas práticas, por exemplo, se você quer atribuir variáveis dentro do Python? Primeiramente, uso de nomes legíveis. Isto aqui é boa prática. Você, se está a dar nome de variável, você tem que colocar um nome que seja legível, que seja um nome que representa mesmo aquela variável. Por exemplo, vou dar aqui idade do autor. Você coloca mesmo idade do autor para quando a pessoa chegar, conseguir ver aquela idade, conseguir ver aquele número, conseguir perceber que isto é a idade do autor. Por exemplo, a altura do autor, você tem que colocar a altura. Então, isto é muito importante. Também a segunda coisa que é a separação do nome dentro do Python, você deve usar o snake case. Snake case é um tipo de forma de você, na verdade, separar as suas variáveis. Tem o camel case, por exemplo, que é outro tipo, que é muito importante, que é muito usado em outras linguagens, mas dentro do Python, por convenção de boas práticas, você é recomendado usar snake case. E outra importante anotação que você deve compreender quando falamos de variáveis dentro de Python é recomendável que todas as letras de sua variável sejam minúsculas. Todas as letras, seja iniciais até terminais, todas elas serem minúsculas. Então, é muito importante isso aí, a comunidade toda optou e assim é que se trabalha. E, acima de tudo, para você atribuir o nome das variáveis, evitar acentuações. Evitar acentuações. Não deves colocar acentuações em nomes de variáveis. Então, por exemplo, você quer dar aí nome de função, por exemplo. Função. Então, você coloca função e dá um nome. Por exemplo, a função do trabalhador, por aí vai. Então, vamos ver basicamente estas regras na prática. Tem tanto proibições quanto as boas práticas. Vou minimizar aqui e vou começar com as proibições. A primeira proibição que nós vimos é não podemos usar caracteres ou números no início de variável. Por exemplo, aqui, quero colocar um nome. Este nome, se eu começar, por exemplo, com um ponto, ele já está a reclamar aqui, já não funciona. Mesmo se eu vir aqui colocar também ponto, não vai ler, não vai funcionar. Se eu rodar este meu programa, podes ver que ele vai dar o quê? Error, está a dizer aqui. Syntax error, invalid syntax. Então, erro de sintaxe. Por exemplo, se eu colocar aqui um traço, também dá erro. E se eu vir aqui, posso atribuir este nome também, começar com traço. Até pode ser a mesma coisa que está aqui cá em cima, mas não vai ler. Se eu rodar isto aqui, vai também ler erro de sintaxe. Está aqui, syntax error. Também, se eu colocar aqui, por exemplo, aquele traço de baixo, se eu colocar traço de baixo, isto irá funcionar. Porém, não é recomendável. Por quê? Porque em Python existem muitas outras coisas que começam com traço de baixo. E usando o traço de baixo é porque você está a querer atribuir um certo tipo de variável especial. E quando nós desenvolvermos, ou seja, ao longo deste curso, nós iremos entender basicamente em que situação se usa este tipo de variável que começa com traço. Por exemplo, se eu colocar aqui dois traços e aqui vir também colocar 2, em Python ele vai entender isto também como sendo outra variável, outro tipo de coisa. Então, é muito importante você evitar colocar isto aqui no início de sua variável, ok? Então, segunda regra que nós vimos aqui de proibição é espaço entre o nome da variável. Então, espaço entre o nome, por exemplo, aqui nome completo. Então, você colocar nome completo. Assim não vai ler. Mesmo se eu vir aqui também colocar espaço completo, não vai ler. Podes ver que aqui ele já deu erro, aqui também ele já deu erro. Se você rodar isto aqui, poderás ver também que é erro de sintaxe. Não conseguimos nós pegar nome completo. Porque tem este espaço. Então, quando você estiver a declarar nomes de variáveis, não deves colocar espaço. Por exemplo, isto poderia funcionar se eu deixasse assim, tudo junto, nome completo. E se eu rodar aqui, podes ver que já tenho aqui Salvador Eduardo Tomoceni. Então, precisas compreender esta componente que é muito importante. E terceiro ponto, bom, segundo, uso de hífen ou sinal de menos. E também, uso de hífen ou sinal de menos, por exemplo, aqui nome completo eu posso vir colocar nome, hífen completo. Podes ver que ele já deu como erro. Por quê? Este hífen aqui, ele é como menos dentro do Python. E você não deve usar ele para separação de nomes de variáveis nunca.
Percebes? Não deves usar ele para separação de nomes de variáveis nunca. Por quê? Porque não vai funcionar e sempre vai dar erro de sintaxe. E a outra coisa que devemos evitar é nomes reservados. Python tem vários nomes reservados, por aí andam entre 31, 33, por aí vai. Por exemplo, um dos nomes reservados de Python é PES. Se você colocar aqui PES, já dá para ver que ele já sublinhou. Então, há aquela convenção de, por exemplo, você quer dar nome de password, password. Na maioria das vezes, em outras linguagens, você coloca só PES. Mas dentro de Python isso já não funciona. Por quê? Porque o Python usa PES em sua linguagem para relacionar alguma coisa. Então, este é uma palavra, ou esta é uma palavra reservada e não deve ser usada para dar nome de variável, por exemplo. Outra coisa que também é proibido, ou seja, outro nome reservado, por exemplo, se colocar aqui false. Este false, pode ver que ele mudou de cor. Não pode ser nome de variável. Tem, por exemplo, or. Não deve ser nome de variável. Tem, por exemplo, if. Não deve ser nome de variável. Então, são várias palavras reservadas. Vou trazer aqui, na verdade, uma lista de palavras reservadas para nós juntos podermos observar. Então, temos aqui esta tabela em que tenho aqui uma lista de palavras reservadas dentro do Python, na verdade. Estas são palavras reservadas. Tenho aqui false, tenho class, tenho final, tenho is, tenho return, tenho none, tenho continue, tenho for, tenho lambda, tenho try, tenho end, tenho del, tenho global, tenho not, tenho if, tenho as, tenho elif, tenho if, tenho or, tenho yield, tenho assert, tenho else, tenho import, tenho pass, tenho break, tenho except, tenho in, tenho raise. Então, estas palavras você não deve nunca lhes usar como nomes de variáveis. Pode experimentar, por exemplo, aqui eu vou dizer raise, vou usar raise. Pode ver que ele já sublinhou. Raise é uma palavra reservada. Pode usar, por exemplo, or. Já é uma palavra reservada. Pode usar, por exemplo, if. É uma palavra reservada. Então, não deves nunca usar essas palavras como palavras dentro de Python. Percebes? Como nomes de variáveis dentro de Python. Então, declaração de variáveis. Principais regras ou principais boas práticas, na verdade. Então, as principais boas práticas é, por exemplo, se você quer colocar nome completo, você vem aqui e separa com hífen de baixo. Isso é que se chama de camel case. Então, vimos aqui como boa prática o camel case. Como uma das boas práticas, o camel case. Este aqui, uso de camel case e nomes legíveis. Nomes legíveis, o que seria? Se você está a dar nome completo, coloque aqui nome completo mesmo. Por exemplo, altura. Altura. Então, a altura você coloca 1.58. Por exemplo, automaticamente você está dando um valor que basicamente dar um nome à variável que basicamente é legível. A pessoa quando chegar aqui vai conseguir compreender que esse 1.58 é de altura. Mas há pessoas que, por exemplo, por preguiça ou por sei lá o que, eles colocam simplesmente altura. Sexo colocam simplesmente S. Por exemplo, idade. Colocam simplesmente I. Aí colocam sexo, S, masculino, perdão. Colocam aqui masculino e idade aqui colocam, por exemplo, I recebe 20, por aí vai. Estão assim a atribuir nomes de variáveis. Isto é muito errado. Não é que vai dar erro, mas também é muito errado. Você pode entender isto hoje, que você está a criar o teu programa. Mas daqui a 2, 3 anos, se você vir a pegar teu código, daqui a 1 mês ou 2 meses, se você trabalhar com muitos outros códigos, depois voltar para pegar esse teu código, e se você ter o hábito de colocar nomes, ou de dar nomes de variáveis assim, de A, S, sei lá o que, vais ter muitos problemas de conseguir fazer manutenção ou ler o teu código. Então, é muito proibido de você fazer este tipo de coisa dentro de Python. Então, o recomendável mesmo é você usar nomes legíveis. Se é de altura, aqui coloca altura mesmo, altura. Se isso é sexo, você coloca mesmo sexo ou gênero, dependendo de ti, coloca aqui gênero. Se é de idade, você coloca mesmo idade. Assim mesmo, nomes legíveis, nomes que se possam ler. Nome completo, você coloca aqui nome completo. Equipa, por exemplo, do jogador. Equipa do jogador. Coloca mesmo assim como está, recebe atribuição. Coloca aqui, por exemplo, ferroviário.
da beira. Então, assim, estás, na verdade, a ser um bom programador. Um programador profissional, ele trabalha desta forma. Se você colocar, por exemplo, se você encontrar programas com IA, sei lá o que, são amadores. Na verdade, são programadores que são amadores. São aí crianças por aí. Mas um programador, se você quer escrever um código profissional, você tem que dar nomes de variáveis assim como está. Você pode encontrar um nome de variável bem longo. Isso tudo que está aqui, nome de variável, bem longo. Mas por quê? Para que quando alguém chegar, seja você ou seja outra pessoa, eu falei de você, mas pode ser outra pessoa que quer trabalhar com o seu código um dia, se ele chegar e ler o seu código, vai conseguir perceber que isto aqui é coisa X, isso aqui é coisa Y. Então, não vai ter dificuldade de conseguir fazer o quê? Ler o teu código. Então, isto é muito necessário dentro do Python. E a outra boa prática que nós vimos aqui é questão de evitar acentuações e colocar todas as letras minúsculas. Então, pode ver que quando eu escrevi aqui nomes de variáveis, coloquei tudo letras minúsculas. Há pessoas que, por exemplo, optam por escrever equipa, ou seja, escola que frequenta, recebe. Isto não é errado, não é que vai dar erro, não vai. Até porque você consegue ver que ele não deu nenhum erro. É nome aceite. Mas não é aconselhável, seja pela comunidade, seja pelo PEP. A verdade, que é um regulamento que coloca lá regras de programação de Python. Então, você não deve colocar assim porque não é lá uma boa prática. Então, evita muito colocar esse tipo de nomes de variáveis dentro do Python. E também tem esse de colocar nome completo. Em linguagens como, por exemplo, JavaScript, que eu já mexi, você vai encontrar isto aqui é muito comum de ser usado assim. Mas, por exemplo, dentro do Python, para este tipo de nome, é simplesmente recomendável para classes. Seja funções, seja nome de variáveis, é proibido usar assim. Não porque dá erro, não dá erro, mas também é proibido. Então, você só usa este camel case simplesmente quando é nome de classe. Então, você vai encontrar comumente nome de classe tem lá iniciais maiúsculas. Mas nomes de variáveis e nomes de funções são tudo minúscula, todas as letras. Então, isso é muito importante de você saber e ter em mente. Para além disto, por exemplo, o que eu vou trazer aqui como importante, você tem que perceber que dentro do Python, você pode fazer uma atribuição múltipla, por exemplo. Como assim atribuição múltipla? Você pode colocar aqui nome, idade, gênero. Percebes? E recebe aqui. E ao dar e recebe aqui, você logo coloca de novo. O que é importante colocar? Você tem que colocar as três variáveis de como estão. Nome, por exemplo, vou colocar aqui Salvador. Depois coloco esta vírgula. Idade, coloco 20. Depois coloco vírgula. Altura, coloco 1,55. E aí já está. Esta variável toda, ela pode ser lida toda completa, ou pode você buscar cada dado. Por exemplo, posso vir aqui buscar simplesmente o nome. Então, vou colocar aqui print nome. E rodo minha aplicação, você pode ver que aqui tenho Salvador. Simplesmente. Coloco aqui print idade. Se eu rodar aqui, podes ver que ele trouxe aqui 20. Só que você pode ver, mas tenho dois idades, tenho idade aqui embaixo. Então, qual idade ele pegou? Te garanto, ele pegou esta idade cá embaixo, porque o Python começa rodando de cima para baixo. Mas, para você ter certeza, por exemplo, vou colocar aqui para além de 20, coloco 22. Lá em cima fica 20. E entenda que ele nem vai fazer confusão. Por quê? Porque as variáveis, elas são mutáveis dentro de Python. Você pode dar um valor a uma variável lá em cima e cá embaixo dar o mesmo nome e atribuir outro dado dentro da mesma variável. Por exemplo, aqui posso atribuir 20 e aqui venho atribuir, por exemplo, string. Rodo isto, pode ver que já tenho aqui como idade 22. Por quê? O que está sendo pego é isto aqui, porque é a última linha antes do print. Mas se eu tirar o print, por exemplo, este print, tirar daqui Ctrl X e colocar o print cá em cima, Ctrl V, antes de chegar ao nome, perceba, antes de chegar a esta outra variável, o que vai ler é esta idade cá em cima, porque ele lê primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha, encontra este print. E ele roda este print. Vamos lá, rodar aqui. Está aqui 20 anos.
O que quer dizer que o programa leu isto que está em baixo, mas não tenho nenhum retorno para isso que está em baixo. Não pedi para imprimir isto que está cá em baixo. Então, esta é a ordem de execução de um programa dentro do Python. E você pode perceber que as variáveis, elas são mutáveis. Você pode colocar um valor agora, depois colocar outro valor daqui a pouco. Não tem nenhum problema isso aí dentro do Python. E é importante de você saber isto aí. E para além disto, também, o que é importante de você saber, que eu já falei no início, no início desta aula, é que as variáveis, elas são de tipagem dinâmica. Como assim tipagem dinâmica? Por exemplo, não precisei falar aqui que isto aqui é inteiro, isto aqui é float, isto aqui por exemplo, string, isto aqui é isto e aquilo. Então, ele automaticamente, Python consegue entender que isto é número e é inteiro, isto é número e é ponto flutuante, isto aqui é string, isto aqui é string, por aí vai. Então, isto iremos ver dentro da próxima aula, ou nas aulas a seguir, onde nós vamos falar a respeito de tipos de dados dentro de Python. Mas para esta aula, para terminar, o que nós vamos falar aqui são duas funções que são muito importantes dentro do Python. E em que próxima aula também trabalharemos muito com essas duas funções. Quais são essas duas funções? A função type, por exemplo, se eu vir aqui idade, colocar type e imprimir tipo de idade aqui, você irá ver que ele vai trazer como inteiro. Se eu rodar isto, vai trazer aqui a classe int, que representa um dado do tipo inteiro dentro de Python. Então, tenho idade, por exemplo, tenho type. A função type, ela serve para imprimir o tipo de dado que você está usando. Se eu, por exemplo, colocar aqui nome, pode ver que ele vai colocar como type str. Está aqui, type str. Então, vamos ver isto ao longo da próxima aula também, que vamos ver o tipo de dados. Por exemplo, eu coloco print, outra função é id. id de idade. id de idade. Então, id, ou seja, identificador único de cada variável. E este identificador, atenção, este identificador muda de tempo em tempo. Afinal, temos vários processos correndo dentro do nosso computador. O nosso computador está armazenando várias coisas ao mesmo tempo e ele vai sendo mudado, vai sendo alocado em lugares diferentes, mas sempre carrega uma identificação onde nós conseguimos buscar ele. Então, temos aqui, por exemplo, da primeira vez que eu imprimi, está aqui, identificador 14, 07, 20, sei lá o quê. Mas se eu imprimir novamente agora, pode ver que ele ainda manteve 14, 07, 20, 10, 52, 74, 4, 4, 5, 6. Vou rodar novamente agora. Podes ver que ele ainda manteve. Então, ao longo do tempo, ele vai executando e vai armazenando as coisas, mas ele carrega um identificador. Esta variável, que é para identificar quem ele é. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui nome. Nome. E se eu rodar isto para nome, pode ver que já é outro número. 26, 07, sei lá o que. Rodo de novo. Vai ver que este variável de nome também mudou. Já é 25, sei lá o que. Mas se eu rodar isto aqui, pode ver que é 17, sei lá o que. Então, quando é string, ele muda várias vezes. Mas, por exemplo, volto a colocar novamente idade aqui. Idade, rodo. Podes ver que é o mesmo número. 1407, sei lá o que nós temos cá embaixo. 1407 até 56. 1407 até 56. Então, quando é string, ele muda automaticamente o ID. Mas quando é número, ele está lá a manter. Então, isto é muito importante você saber também dentro do Python, que tem essa função que você vai pegar o ID. ID, na verdade, é identificador único. E temos função também que conseguimos verificar o tipo de dado que estamos a colocar dentro de variável, que Python, na verdade, está a ler. Então, isto era o que era importante, na verdade, nós entendermos dentro de Python a respeito de variáveis, como você deve atribuir, quais são as regras, entendendo sempre. Vou recapitular aqui. Você precisa evitar caracteres especiais do número no início de variáveis, no início do nome de variável, espaço entre nomes e nomes da variável, você não deve colocar, não deves usar o hífen ou o sinal de menos dentro de variável, o uso de palavras reservadas também são proibidas, e boas práticas que você pode usar é usar nomes legíveis, usar o snake case, usar todas as letras minúsculas e evitar acentuação dentro do nome das suas variáveis. E não cheguei a falar até acerca de acentuação. Por exemplo, você pode colocar aqui religião. Religião. Recebe católica, por exemplo. Então, se você imprimir isto, vai rodar, não tem nenhum problema. Vai funcionar. Você viu que não deu nenhum erro aí. Vamos imprimir isto aqui.
religião, religião. Imprimo, está aqui católica. Mas por que é proibido? Por que não é boa prática? Afinal, você vai se dar trabalho de acentuar, por aí vai. Então, é uma coisa que vai tirar produtividade de ti. Então, em programação, seja qual for a linguagem, na verdade, quando você é programador, tens que entender que nome de variáveis não coloca nunca acentuação. Então, esta é uma boa prática também. Lembrando-se que temos estas palavras reservadas dentro de Python, que você não deve usar nunca como nome de suas variáveis. Então, basicamente, falamos sobre esses assuntos dentro desta aula, onde nós conseguimos saber como se atribui nome de variáveis, tipo de dado, entendemos que o tipo de dado é dinâmico, e vamos ver isso também ao longo da próxima aula, em que vamos falar a respeito de tipos de dados dentro de Python. E por aí vai, falamos de duas funções, e o importante já ficou dentro desta aula. Nos vemos na próxima aula.